Olá, boa tarde. Aqui é o seu amigo pastor Guilherme Macedo novamente. Eu quero fazer mais uma transmissão ao vivo para a gente completar o nosso estudo, a nossa reflexão sobre como destruir as fortalezas, né? Nós já fizemos 2 transmissões, eu quero fazer essa para complementar, não sei se vai ser possível esgotar agora nessa transmissão, mas eu quero caminhar um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre destruir fortalezas, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre o que são fortalezas, que fortalezas são essas. Falamos também como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, que tinha armas poderosas de uma milícia diferente da carne. Não era uma militância carnal, não era um trabalho com armas carnais, naturais, mas eram poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. A gente viu também que essas fortalezas, elas se colocam aqui. Olá, Vina! Como vai? Tudo bem? Paz do Senhor, que bom que você está aqui. Vamos participar aí comigo. Vai ser a primeira que vai participar agora ao vivo, porque estamos agora ao vivo aqui para poder falar sobre essas fortalezas. Paulo falou que era aqui na mente que essas fortalezas ficavam, e disse que ele tinha armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, né? E como ele fazia isso? A gente já viu aqui que primeiro é pelo conhecimento da palavra da verdade, né? Isso por quê? Porque as fortalezas, elas são construídas na mente com palavras. Sim, com palavras de mentira, com palavras de engano, com palavras que sobem à nossa mente, induzidas pelo adversário, pelo inimigo, e se prendem à nossa mente, né, num determinado ponto, num determinado lugar. E quando o conhecimento de Deus vai para a mente, a palavra vai para a mente, aquele sistema de fortaleza que está na sua mente rechaça a verdade da palavra, impede que a verdade resplandeça. E por isso Jesus diz, olha, quem for meu discípulo, me seguir, vai conhecer a verdade, e a verdade o libertará. Na verdade, a verdade, é o conhecimento da verdade que liberta a mente humana da escravidão, né, das fortalezas do diabo. Então, veja bem, Paulo está dizendo que ele tem armas poderosas de Deus para destruir essas fortalezas. E a primeira arma é a palavra, o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento da palavra da verdade, que é Jesus, é o que Jesus fala, a verdade, ele é a verdade. Então, quanto mais você conhecer a Jesus, a palavra de Jesus, você vai ter argumentos para desfazer a mentira que fica nas fortalezas que o diabo cria nas mentes, em todas as mentes, ok? O trabalho dele é construir fortalezas. Se ele entra com uma ideia, com um pensamento aqui, e ele se estabelece, vai se formando uma fortaleza. E é sobre isso que a gente está falando. Bom, a gente já falou de fortaleza no primeiro vídeo, já falou um pouco das armas, né, que a primeira é a palavra, é o conhecimento da verdade, mas também temos outras armas, falamos sobre isso, falamos sobre a oração, né? Falamos sobre as obras da carne, né? Quais são as obras da carne, como elas nos afastam da verdade, nos afastam de Deus,
né? E essas fortalezas na mente, elas ajudam a sua carne a ir direto para a inclinação do mal, do pecado. Mas eu queria agora falar de algo aqui que é como funciona isso, né? Como é que essa mecânica funciona, né? Os desejos e a vontade da carne. A carne dirige as pessoas como? Imprimindo os seus desejos, as suas vontades, que operam através das emoções, dos sentimentos. Elas são geradas pelos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o tato, né? O paladar. Então, isso é como entra as informações para o seu coração, para a sua cabeça. É assim que é o input, né? A cabeça é o PC, é o disco rígido, é onde se processam as informações de forma lógica. Mas por onde entram as informações? Pelos olhos, ouvidos, né? Pelo nariz, né? Os sentimentos, os cheiros, o tato, tudo isso geram sentimentos, geram emoções. E tudo isso é processado na sua mente. Então, veja bem, você tem o processamento das ideias no cérebro e das emoções e sentimentos no coração. Só que tudo isso, né, é carne, certo? O seu corpo é feito de carne, e é caído, é uma natureza caída. A natureza humana é uma natureza caída. E o apóstolo Paulo ensinou que a carne não pode fazer o que agrada a Deus. Se você for seguir o que a natureza carnal quer, você vai parar no abismo, no inferno, certo? Porque o salário do pecado é a morte. E aí o apóstolo Paulo fala, né, aquele que se inclina para a carne, se inclina para o pecado, se inclina para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você se inclina para a carne, você certamente vai pecar, porque a força te leva para o pecado. E o pecado mata, o pecado é mortal. O pecado mata e leva para o inferno. Então, a inclinação da carne é a inclinação para a morte, ok? E nós somos feitos de carne e osso, sangue. E o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará desse corpo? E aí, em Romanos 8:1, o apóstolo fala assim: graças a Deus por Jesus que morreu para que eu tivesse vida, né? Graças a Deus porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. Ok? Então veja bem, quando nós somos salvos por Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos transformamos em outra criatura, uma nova criatura. O que passou já era, ficou no mar do esquecimento. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas a nossa carne não se converte. A nossa carne, ela é vendida ao pecado. Mas nós passamos a ter duas naturezas. A natureza de Adão, aquela que é caída, que é pecaminosa, e a natureza do segundo Adão, de Cristo, porque nós agora somos templo e habitação do Espírito Santo. E agora há uma luta constante entre carne e espírito, entre a vontade da carne e a vontade do espírito. E quem vai decidir, definir, quem vai ter força é você. Então, veja bem, antes de nós entregarmos nossa vida para Jesus, antes de nós decidirmos dar o senhorio da nossa vida a Jesus, nós
andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Assim diz o apóstolo Paulo em Gálatas e também em Efésios, né? Todo o ensino de Paulo, ele é muito claro com relação a isso. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Jesus veio e anunciou a verdade e veio habitar em nós, enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, nós agora temos duas naturezas, a natureza carnal, natural, humana, e a natureza do segundo Adão, que agora habita dentro de nós. Então, vivemos em conflito de interesse. O que a carne quer é o contrário do que Deus quer, ok? E o que o Espírito quer é o contrário do que a carne anseia, ok? Então, temos três inimigos poderosos. O primeiro, a gente já sabe, é Satanás, o adversário, ok? O segundo é a nossa própria carne, a nossa própria natureza que é caída, também é nosso adversário, nossa inimiga. É inimiga de Deus, não pode fazer vontade de Deus, ok? Satanás também é nosso adversário. E o mundo, que é baseado nessas duas primeiras coisas, em Satanás e no poder da carne, do pecado. É um sistema que junta Satanás e a carne do pecado, é um sistema de governo, de controle. Não há vida no mundo, né? Há uma sistematização dos interesses da carne regidas pelo Satanás, que é o mundo. Então, três grandes adversários: Satanás, a nossa própria carne e o mundo. São três grandes inimigos do crente, do cristão que quer andar na presença de Deus. A gente está falando de fortalezas que o diabo cria na nossa própria mente, ok? Isso que está em 2 Coríntios 10, versículo 3 a versículo 5, e o apóstolo Paulo fala assim, olha só: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A gente está na carne, ele está dizendo, eu estou na carne, como eu, você, mas eu não trabalho na carne, eu não milito na carne, eu não trabalho na carne. As armas da nossa milícia, da milícia de Paulo e da milícia do cristão, do discípulo de Cristo, não são carnais. Nós não usamos armas carnais. As armas do mundo não são essas que a gente usa. Nós usamos armas poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para a destruição de fortalezas. E aí a gente falou no primeiro vídeo que fortalezas são essas. São sistemas de pensamento que o diabo cria nas mentes, né? E aí Paulo diz que ele tem armas poderosas para destruição de fortalezas e derrubamos raciocínios, pensamentos, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Onde é que nós conhecemos Deus? Aqui na nossa mente, ok? E os raciocínios que atrapalham estão na nossa mente, não estão fora, estão dentro. E Paulo revela aqui que há fortalezas criadas na mente. Então, é necessário que a gente entenda como ele trabalhava, que armas seriam essas. E levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Pensa bem, como é que nós vamos levar os nossos pensamentos a obedecer a Cristo? De que forma? De que maneira? Confrontando nossos pensamentos com a palavra de Deus. Certo? O que passar na nossa mente tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, da verdade, ok? Jesus, ele fala muitas vezes que a gente deve renovar a nossa mente pela palavra. Paulo fala isso, né? Também fala assim, tudo que é bom,
tudo que é perfeito, tudo que é agradável, se tem boa fama, se é joia, se é bom, se é correto, se é justo, nisso pensai, nisso pensai. Mas vamos convir aqui que nem sempre nós conseguimos que a nossa mente fique pensando coisas boas o tempo todo. Concorda comigo? É isso, Vina, ou não? A gente pensa só coisa boa, pura, agradável a Deus? Não. Nós pensamos outras coisas. Esses pensamentos, muitas vezes, eles invadem a nossa mente, invadem o nosso pensamento. Palavras que invadem a nossa mente com coisas que não agradam a Deus. E a gente sabe que não agrada a Deus. Às vezes nos agrada a nossa carne, mas não agrada a Deus. E aí a gente tem um impasse pela frente. A gente continua pensando aquilo que é bom, aquilo que é agradável à carne, que é gostoso, que a gente, que beleza, ou a gente percebe, poxa, está sendo bom, está sendo gostoso, mas isso, de certo, não agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que é bom, perfeito, puro, agradável, se tem boa fama, se é justo, nisso pensai. Será que passa por esse crivo? Hã? Então, mas se eu não conhecer essa palavra, que está lá em Filipenses, que diz que a gente deve pensar só coisa boa, perfeita, pura, agradável, de boa fama, se é justo ou se não é. Se eu não conheço isso, aquele pensamento vem, ele encontra lugar vazio para poder se alastrar. E aí ele não tem nenhum confronto. E aí, então, ele fica lá. E toda vez que vier esse pensamento, ele tem livre trânsito na sua cabeça, no seu cérebro, e você fica pensando aquilo, ok? Então, qual seria a forma de rechaçar esse pensamento? É com conhecimento prévio da palavra da verdade, da palavra de Deus, da palavra que Jesus veio pregar. Quando a gente conhece a palavra, então um pensamento desse pode vir na sua mente, mas você está com o capacete da salvação. Está lá em Efésios, que o apóstolo Paulo ensina a vestir a armadura da fé. E a armadura da fé tem o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para evitar os dardos inflamados do maligno. Né? Os dardos. O que são esses dardos inflamados? Essas flechas venenosas, essas flechas incendiárias, são esses pensamentos que vêm para a sua mente, e eles vêm sempre em forma de palavra. Palavra. Tudo palavra. E eles vêm para a sua mente. Mas se você tem o capacete da salvação na sua cabeça, o que é o capacete da salvação? São as palavras que estão no Evangelho, que fala de salvação. Se você conhecer as palavras do Evangelho, que falam sobre salvação, você tem o capacete da salvação, então aqueles pensamentos, aqueles dardos inflamados do maligno, eles vão vir na sua mente e a palavra da verdade vai bloquear. A palavra da verdade vai evitar que esse dardo ele penetre e fique fixado na sua mente. Ele vai amarrar essa palavra, esse engano na sua mente e vai levar à presença de Cristo. Você vai colocar a verdade diante da mentira e do engano e você vai colocar Cristo no lugar mais importante na sua mente. Então você está com o capacete da salvação instalado na sua cabeça e você não vai deixar a flecha, o dardo inflamado do maligno entrar e fazer o estrago na sua cabeça, ok? Na sua mente, no seu pensamento, no seu raciocínio. É assim que Paulo destrói toda altivez que se levanta
contra o conhecimento de Deus. É assim que Paulo derruba todo raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Essas são as armas que Paulo está falando aqui. O conhecimento da palavra é a primeira arma contra o estabelecimento de fortalezas na minha e na sua cabeça. Vina, você está por aí? Dá um ok aí, dá um alô para mim aí. Ah, Ana Maria também. Benedi, bem-vinda, Ana. Prazer você estar aqui com a gente aqui também. Vocês, se quiserem colocar alguma questão, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou seguindo aqui e vocês têm liberdade para poder fazer uma pergunta ou se colocar acerca de alguma coisa que você quiser, ok? Mas obrigado pela presença de vocês e Deus abençoe. Bom, então, raciocínio, armas de Deus. Falamos da palavra. A segunda arma que eu vou falar e que Paulo com certeza usou muito fortemente era a oração. A oração. A oração, ela é imprescindível. Depois da palavra, é o que há de mais importante, porque sem o conhecimento da palavra, você não vai nem saber o que é certo e o que é errado, ok? Então, você conhece a palavra, você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Mas, veja bem, como você faz para você se livrar do que você sabe que é errado, mas que a sua carne gosta, que a sua carne quer. Muitos têm fracassado nisso. Muitas das vezes nós caímos exatamente nesse ponto, porque a gente sabe que não é bom, que não é agradável a Deus, mas sentimos de tal forma, nos emocionamos de tal forma, nós sentimos que a nossa carne quer e precisa de tal forma, e não conseguimos, mesmo com todo o conhecimento, êxito em evitar essas quedas. Por isso se chama fortaleza, certo? E por isso nós temos que compreender como combater essas fortalezas, né? E a palavra, o conhecimento da palavra é importante, é crucial, mas vamos chegar na segunda arma, que é a oração, ok? E como é que a gente vai fazer para a gente levar amarrado toda a altivez que se levanta à presença de Cristo? Como é que a gente vai fazer para derrubar esse raciocínio que a gente acaba sempre perdendo, acaba sempre fazendo a vontade da carne e atendendo a cobiça da carne? Orando. Porque primeiro nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que aquilo não agrada a Deus. Depois nós vamos orar com esse conhecimento que a gente tem da verdade contra o que nós sentimos, contra o que nós pensamos. Então, uma coisa que é imprescindível é o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Por quê? Porque nós não estamos lutando contra o diabo. O diabo é o tentador, ele vai e coloca aquela semente na tua cabeça e depois ele te dá um empurrãozinho, mas quem decide é você, sou eu. Agora, ele sabe que nós sentimos, ok? Ele sabe que nós pensamos conforme nós sentimos. E ele sabe que a inclinação da nossa carne é para fazer exatamente o que ele quer. Então, veja bem, ele faz a gente entrar em tentação, ele constrói fortalezas e ele espera você cair sozinho, você ser enganado por tudo isso, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Então, veja bem, uma coisa é você lutar contra o seu adversário, Satanás. Contra isso, você tem uma arma, que é a autoridade que você tem em Cristo Jesus. É o sangue de Jesus, ok? Agora, você tem autoridade, você pode expulsar o diabo, mas você não pode expulsar o desejo da sua carne. Você não tem como lutar da mesma forma e maneira contra o que você sente no seu coração, na sua carne, o que você pensa. Você não pode expulsar
o seu pensamento em nome de Jesus, porque o pensamento volta, ok? É a tua carne, os seus sentidos, as suas emoções, os seus sentimentos são a sua carne. Ela é caída, ela não pode agradar a Deus. E você não manda ela em nome de Jesus e ela vai obedecer. Ela não pode obedecer a Deus. Então, como fazer? Aí que está a inclinação da carne e a inclinação do espírito, ok? Você está inclinado para a carne. Se você fizer a vontade da carne, você vai morrer. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Se você se inclinar para o espírito, você vai ter vida e vida em abundância. Então, o que acontece? O que acontece é que você vai decidir se você vai para um lado ou se vai para o outro. Você decide. Agora, não quer dizer que você vai parar de sentir aquela vontade, né, carnal de fazer aquela coisa que agrada a sua carne. Não quer dizer que você vai deixar de pensar essa sistematização de coisas. Você vai continuar pensando em fazer, em atender a vontade da sua carne, você vai continuar sentindo isso. Mas você sabe que se você fizer isso, você morre. Você vai para o inferno. Você caiu em pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, essa é a hora crucial de você colocar o conhecimento da palavra da verdade em ação, para o lado correto. Como é que você vai ter força para fazer isso? Como é que você vai ter determinação para fazer o certo se tu te puxa para o outro lado? Para o mal, para a obediência à vontade carnal? A sua natureza te puxa para lá. Como você vai se inclinar para o Espírito, para a verdade, para a justiça, para o que é puro, bom e agradável a Deus? Através da oração. Você tem que tomar uma posição nessa hora. Você tem que chegar e falar: Deus, em nome de Jesus, eu estou sentindo vontade, eu estou sentindo desejo, meu pensamento está voltado para isso, mas em nome de Jesus, eu quero me revestir da armadura da fé, eu quero colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça de Cristo, o cinto da verdade da palavra de Deus. Quero colocar o escudo da fé, a espada do Espírito. Eu quero calçar o evangelho da paz, a que me leva em paz para a frente, para diante, e que promove a paz. Veja bem, Jesus é o príncipe da paz. Ele quer que você dê passos em paz. Será que se você andar para esse lado, você vai ter paz? Você vai dar passos em paz? Não. Você vai dar passos e vai se atribular. Você vai se sentir condenado. Você vai se sentir condenado. Você vai andar e vai te atribular a mente, o coração. O salário do pecado é a morte. Lembra disso? Então, Jesus é o príncipe da paz, é o primeiro divisor de águas. Você está sentindo paz? Não, então não é de Deus. Está sentindo confusão, dúvida? Então é de Satanás. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Né? O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Ok? Então, vê só como é que discerne entre uma coisa e outra. Bom, se é ruim aqui, então como é que nós vamos fazer o certo? Senhor, gera paz no meu coração. Me tira desse sentimento, desse momento de tentação. Lembra que Jesus, ele disse, olha, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Santo seja o seu nome. Venha a nós, o teu reino venha a nós. Não o reino de Satanás, não o reino da carne. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra aqui, como no céu. Será que essa vontade que está vindo é de Deus? Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E o principal agora, que Jesus nos ensinou a orar quase que diariamente: Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de auxílio para a gente se livrar do mal. Nós somos pequenos, fracos, mas com Deus podemos todas as coisas. Mas nós precisamos orar. Orar, então, é a segunda arma poderosa em Deus para a gente vencer as tentações, para a gente vencer a inclinação da carne, para a gente se inclinar para o Espírito. É preciso primeiro discernir entre a vontade de Deus, a vontade da carne, a vontade de Satanás e a tua vontade. E para isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, você precisa orar. Você vai discernir, né? Porque a palavra de Deus é eficaz para separar a junta da medula, a carne do espírito. Então você vai usar a palavra de Deus para separar uma coisa de outra. E depois você vai orar na direção correta. Você vai rechaçar a inclinação para a carne e vai pedir graça, pedir o poder de Deus para você andar para a direção do Espírito. Então, essas são armas poderosas de Deus para você vencer as fortalezas da sua mente, para você vencer a Satanás, para você vencer a sua carne, para você vencer o mundo. Nós falamos de uma outra arma no vídeo que passou, que foi a cruz do Calvário e o sangue de Jesus. São duas outras armas que a gente usa para vencer o mundo, né? Para vencer o mundo. Então, para vencer Satanás é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, para vencer e fazer a vontade de Deus e a vontade do Espírito, a oração, o conhecimento da palavra e a cruz, para você vencer a sua própria carne. Você tem que crucificar o seu corpo, você tem que crucificar a sua carne, você tem que não fazer a vontade da carne. Como? Assim, dessa forma, conhecendo a palavra de Deus, discernindo o que é de Deus e o que não é, e orando, né? E falando: Senhor, me dá força. O que Jesus fez quando ele foi tentado? O que ele resistiu a Satanás com a palavra de Deus. Ele resistiu com a palavra de Deus. Ele citou a palavra para Satanás. Ele respondeu Satanás com a verdade. Ok? E depois, o que ele no Getsemane, quando ele está prestes a ser crucificado, e que a Bíblia diz que ele ficou apavorado até a morte, né? Apavorado. Jesus era Deus e ficou apavorado, né? E o que ele fez nessa ocasião? Porque ele sabia que a vontade de Deus era ir para a cruz. Pensa bem nisso. Deus nunca pediu para a gente ir para a cruz. Deus não pediu para a gente morrer na cruz. Mas imagine só, se ele chega para você: ó, eu quero que você morra na cruz. E você sabe que essa é a vontade de Deus. Qualquer outra coisa que aparecer não é a vontade de Deus, porque você conhece a vontade de Deus. Jesus conhecia a vontade de Deus. E ele percebeu e percebia que a vontade de Deus era morrer na cruz, mas ele ficou tão apavorado naquele momento que ele fez o quê? Ele orou. E ele ficou orando até suar sangue. E até ele ter uma resposta de Deus. Como ele ficou? Ele ficou fraco. Ele suou sangue. Ele orou horas a fio. E aí veio um anjo e o tocou. E quando o anjo tocou em Jesus, ele deu poder a Jesus para ele se levantar e ir embora do problema, para ele ser liberto e não precisar ir para a cruz? Não. Ele fortaleceu Jesus para ele levantar e deu condições a ele para continuar avançando para o centro da vontade de Deus, para continuar
para ele ir para a cruz. Ele não pediu para ser liberto da cruz. Ele falou, olha, até ele falou, olha, se for possível, se não for essa a sua vontade, livra-me desse cálice, tira esse negócio, mas se for a tua vontade, seja feita a tua vontade. Como é que ele conseguiu poder para avançar? Um anjo tocou nele e comunicou esse poder. Foi uma arma poderosa de Deus, mas essa arma só veio com oração. Muita oração. Ele suou sangue até ser atendido por Deus. E Deus enviar um anjo para o tocar e o capacitar a fazer a coisa correta. Então, eu pergunto para você agora, como nós devemos resistir ao pecado? Se Jesus resistiu ao pecado até suando sangue, em oração, ele não se rendeu. Ele podia, naquele momento, falar assim, não vou para ser morto na cruz, não, é muito ruim, eu sou Deus, sou filho de Deus. Ele podia dizer isso. Ele foi tentado para isso, mas ele não arredou pé. E ele orou, porque ele sabia que a vontade de Deus é que passava pela cruz. E como acontece conosco? Será que a gente luta para fazer a vontade de Deus de verdade? Será que quando a vontade de Deus for desagradável à minha carne, eu vou continuar lutando para ir adiante e fazer o que Deus quer? É disso que se trata. A batalha contra as fortalezas na mente, é disso que se trata. E as armas que a gente tem são as mesmas armas que Jesus usou, que Paulo usou e que eu estou falando aqui, que são eficazes para destruir as fortalezas. Eu quero deixar aqui mais alguns versículos para você, para a Vina, para a Ana Maria, para todos que vão assistir posteriormente essa transmissão. É o terceiro vídeo sobre destruir fortalezas, que está baseado em 2 Coríntios 10, capítulo 3, versículo 5. Você pode ver os outros 2 vídeos aí na minha linha do tempo aí, certo? Então, eu quero estar finalizando com o que está aqui em Efésios 5, 35b, diz assim: andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-a, ok? Antes, porém, condenar. Então, não é simplesmente a gente se afastar dela, é a gente evitar isso, mas afastar é uma coisa ativa. Você tem que afastar e você tem que condenar, ok? Afastar e condenar. Por que você tem que afastar? Porque ela se achega a você sem você pedir. Ela vem se apegar a você sem você querer. Então você tem que fazer um esforço para afastar e depois condenar. Você lembra que Paulo diz, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E a gente derruba todo raciocínio que é contra Deus, contra a palavra de Deus. A gente derruba e a gente leva cativo, preso. Então, olha só, a gente afasta e a gente condena, certo? Mas como é que você vai afastar se você não tem o entendimento, o discernimento que aquilo que está querendo se apegar a você é mal, né? A gente olha para Jesus de novo, né? Olha para Jesus antes de ir para a cruz. Ele estava sentindo medo, pavor, né? O que estava gerando aquilo? Vamos lá, essa é uma dica boa. Se aquilo vem chegando para você, vem apavorando você, o que você faz? Você fica com medo
um pavor, vontade de sair correndo. O que você faz? Número 1, se está apavorando você, está gerando medo em você, é Deus que está fazendo? Primeira questão. Bom, não é Deus? Não. Então é Satanás. Ótimo. Então a gente já sabe que não é Deus, que é Satanás, é o adversário. Então o que a gente faz? A gente vai andar segundo o medo que te coloca ali, Satanás, o adversário? Ou você vai falar, opa, que é isso? Alto lá, estou sentindo medo. Eu estou sendo atacado com medo. O que você faz? Fala, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Então, se está gerando medo e é Satanás, então é com ele que você tem que falar. Medo em nome de Jesus. Se retira daqui, que eu sou de Deus. Sobre mim está o sangue de Jesus e a autoridade de Cristo. E na autoridade de Cristo eu te ordeno, sai e não volta mais em nome de Jesus. Essa é a arma poderosa de Deus para esse momento. Agora, você começa a orar nesse sentido, certo? E aí você tem que entender o que está gerando medo, o que o medo quer que você faça. Quer que você saia correndo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. A segunda é você não fazer o que o medo está querendo que você faça. Não sai correndo, permaneça. Resista, em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você condenar, é você jogar por terra aquele sentimento, aquele ataque, é você afastar de você, é você condenar, sai em nome de Jesus. E aí você tem que ter embasamento pela palavra para você fazer isso, ok? Então, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Nós temos que descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós devemos resistir ao mal. Nós devemos resistir a Satanás para ele fugir de nós. E a gente tem que andar segundo a luz, que é bom, perfeito, agradável. Então, você já sabe isso. Está aí. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-a. Ok? Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei as cobiças, concupiscências da carne. Certo? Se você anda no Espírito, você não satisfaz o desejo da sua carne. Mas antes, você resiste ao diabo, ele foge de você e você faz aquilo que agrada ao Senhor, depois de você saber o que agrada ao Senhor. Todo esse processo de autoconhecimento, de conhecimento da palavra, é completamente imprescindível para você fazer o que é correto, para você se inclinar para a vontade de Deus e não para a sua carne. E essas armas são imprescindíveis. O conhecimento da palavra da verdade e a oração, ok? Senão você não faz nada disso. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Hã? Olha, não é nada fácil. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Ele fez morrer a própria natureza terrena. Ele queria fugir, ele queria sair daquele lugar, ele não queria morrer na cruz, ok? Ninguém quer morrer na cruz. Então, ele fez morrer a natureza terrena através de força de oração, de conhecimento da palavra. Ele fez morrer a sua própria natureza e ele foi até o fim, ele morreu na cruz do Calvário, ok? Para nos dar exemplo. Fazei, então, pois, morrer a vossa natureza terrena, também é um mandamento para nós. É só você ver o que está escrito em Colossenses 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz, literalmente, nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena e nos revestir do novo, de Cristo.
A nossa vida está em Cristo, lá no alto. A gente tem que se revestir do novo e fazer morrer a nossa natureza carnal. Isso é uma atitude ativa. Somos nós que devemos fazer isso, ok? Não é o outro, não. Ah, você está errado, você está fazendo errado. Não, somos nós que temos que discernir o que é de Deus, o que é carnal, e a gente fazer morrer a nossa natureza e fazer o que agrada a Deus. Porque os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne. Olha só, a cruz de Cristo funciona para nós também, porque os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas cobiças, suas paixões, né, e concupiscências. Isso está em Gálatas 5, 24. Infelizmente, essas são passagens, né? Ah, você tem que crucificar a sua carne? Tem. Você tem que fazer morrer a sua natureza humana? Tem. Está aqui em Colossenses 3,5, em Gálatas 5, 24. Mas isso não é coisa que é ensinada hoje como fazer, né? Não se fala sobre isso. Isso é uma coisa que não é muito vista hoje em dia de se ensinar, né? A gente não vê muitos ensinando sobre isso. É claro que nas igrejas a gente ainda tem pastores compromissados com o evangelho de verdade, falando a verdade, ensinando a verdade, mas, a grosso modo, que circula por aí, você não ouve esse tipo de ensinamento mais, infelizmente. Bom, aquele que quiser ser discípulo de Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Ok? Lucas 9, 23, 24. Então, a gente tem que seguir Jesus. Temos que copiar aquilo que ele fez. Temos que pegar a nossa cruz, não é fazer o que ele já fez, mas é saber o que Deus quer que... Qual é a nossa cruz? Qual é a nossa missão? O que ele quer que a gente faça? É segui-lo, se esvaziar de si mesmo e obedecer, e fazer o que Deus quer que a gente faça. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão e deve também, da mesma maneira, deixar a sua própria vontade e fazer aquilo que Deus quer, da mesma maneira que Jesus. Foi isso que ele veio ensinar, a gente deixar de fazer a nossa própria vontade e de seguir o Senhor até o fim. Então, se alguém é discípulo de Cristo, nova criatura deve deixar as coisas do passado, pegar a sua cruz e seguir Jesus, fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então, nós vamos estar encerrando por hoje e nós queremos orar com você. Você está por aí ainda? Dá um olá. Vocês estão aí ainda? Vina, Ana Maria, ou já foram embora? Eu posso orar? Eu gostaria de orar, porque eu estou encerrando hoje. Eu acho que ainda cabe mais um vídeo para essa sequência fechar, mas eu estou encerrando por hoje, já são 48 minutos de transmissão, e eu vou encerrar. Então, se vocês quiserem orar comigo, eu vou encerrar agora e vou convidar você para o próximo vídeo aqui também no Facebook. Vou fazer live e vai ficar publicado aqui, ok? Obrigado pela presença de vocês que já estão aqui e por aqueles que vão ver a programação depois. Que Deus abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por essa palavra que é para abençoar as vidas, pessoas que não sabem como destruir as fortalezas que levam ele a pecar a cada momento, que foram constituídas pelo adversário nas mentes, como ele trabalha, quais são as armas. Eu quero te agradecer e te louvar porque há muito tempo o Senhor me deu essa palavra, esse entendimento, esse estudo, e agora nós estamos passando ele para vídeo. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por isso. Eu quero pedir que o Senhor possa estar usando esses vídeos para abençoar rica e poderosamente muitas vidas, que muitos possam ser alcançados, abençoados, e possam aprender a se inclinar mais para o Espírito do que para a carne, e possa aprender a destruir fortalezas, não somente para si, mas também para os outros. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pela vida
da Vina, da Ana Maria, que estiveram aqui com a gente, e por todos aqueles que hão de vir. Em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer desse lugar um canal que possa abençoar vidas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Até a próxima, se Deus assim permitir, ok? Fique com Deus e até lá.